Olá, eu sou a professora Sandra do canal Vem com a Físio. Você sabe o que é febre psicogênica? Sabia que o estresse está relacionado com esse tipo de febre? A Sandrinha tem um recado para você antes de conversarmos sobre este assunto. Curta o nosso vídeo deixando seu like, se inscreva no canal, clique no sininho que assim você receberá os novos vídeos. Aproveite também e compartilhe com seus amigos. Bem, hoje a nossa aula é sobre diencéfalo e é através dela que nós vamos entender o mecanismo da febre psicogênica. Em uma outra aula eu expliquei uma outra região do nosso encéfalo, ou seja, do nosso cérebro, que é o telencéfalo. Procura aí no canal que você vai encontrar essa aula. Mas hoje, especificamente, vamos falar do diencéfalo, que é uma parte do nosso cérebro. Bem, ele compreende 4 estruturas. A primeira é o tálamo, o hipotálamo, depois o subtálamo e o epitálamo. Nós vamos falar de cada uma delas, mas vamos ver onde ele está localizado dentro do nosso cérebro. Vamos lá. Nessa figura, nós conseguimos ver a região onde está o diencéfalo, que ela é bem interna. Com o crescimento do cérebro, as duas partes de telencéfalo, né, os hemisférios cerebrais, vão colocando essa região mais internamente. Vai recobrindo essas regiões. E aqui, nós vimos pelo número 1, primeiro o tálamo, né? Depois, abaixo do tálamo, o hipotálamo, aqui no número 3. Bem pequenininha aqui está a estrutura principal do epitálamo. E abaixo do hipotálamo, já entre o diencéfalo e o mesencéfalo, nós encontramos a região de subtálamo. Então, é uma região pequena, mas com áreas importantíssimas, com várias conexões e com várias funções também, como nós vamos ver algumas. O que delimita o diencéfalo é o terceiro ventrículo, ou melhor dizendo, as paredes daquelas estruturas acabam formando o terceiro ventrículo, que pertence à região de diencéfalo. Então, uma cavidade ímpar, que está delimitada pelas áreas ali do diencéfalo. Ele se comunica com o quarto ventrículo através de um pequeno aqueduto que nós chamamos de aqueduto cerebral ou aqueduto de Sylvius. E as suas paredes, como eu já disse, são formadas por essas estruturas do diencéfalo. Somente a parte anterior do terceiro ventrículo pertence ao telencéfalo. As demais pertencem ao diencéfalo. Nessa peça anatômica, é essa região aqui do terceiro ventrículo, lembrando que é uma cavidade que delimita aqui tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Neste desenho, ele está configurado aqui bem na região central. Ele se comunica também com os ventrículos laterais que pertencem ao telencéfalo. Há forames, aqui são forames interventriculares que fazem a comunicação do terceiro com os laterais. E aqui, se dirigindo para o quarto ventrículo, que está à frente do cerebelo, nós temos o aqueduto cerebral ou aqueduto de Sylvius. Então, essas são as estruturas do terceiro ventrículo. Vamos começar falando sobre o tálamo. Muito estudado, já se conhece várias funções do tálamo. Nós vamos falar de algumas aqui para entendermos qual o seu papel dentro do nosso sistema nervoso central. Bem, se trata de duas massas de formato ovoide, composto por substância cinzenta, predominantemente por substância cinzenta. Algumas regiões, algumas partes de substância branca. As fibras que saem do tálamo são de substância branca. Essas duas massas ovoides, elas estão localizadas na porção
laterodorsal do diencéfalo. Então, elas são mais posteriores. E recebe todas as nossas informações de origem sensorial. Todas as nossas sensações passam pelo tálamo. Trabalha também em conjunto com o sistema motor. Então, todas as áreas motoras do nosso sistema nervoso central têm ligação com o tálamo. Ele trabalha junto com estas áreas. Além do sistema motor, o tálamo também está envolvido com o sistema límbico, que é um sistema que controla, né, que comanda, na verdade, o comportamento emocional dos seres vivos. Então, ele funciona como um centro de triagem, um verdadeiro centro de triagem. Todas as nossas sensibilidades, sensações, tudo que nós sentimos passa pelo tálamo e daí vai se direcionar a regiões específicas do nosso cérebro e também de outras regiões, como tronco encefálico, cerebelo. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Neste desenho, nós vemos aqui em roxinho um dos tálamos. Nós temos essas duas massas ovoides divididas em direito e esquerdo e uma conexão entre elas, que é a aderência intertalâmica. Tanto o lado direito quanto o esquerdo se comunicam, ok? Estão aderidos, na verdade. Nestes dois outros desenhos, esse aqui é todo a parte de encéfalo, a localização do tálamo é bem interna e fica próxima aqui a essa região. Aqui nós temos um dos tálamos. Neste outro desenho, nós vemos os dois corpos ovoides, não é? A parte anterior é mais arredondada e a posterior é mais afilada. Nesta representação, nós vemos aqui também a lâmina mediana do tálamo. Esta lâmina, ela funciona como uma estrutura para nós conseguirmos dividir o tálamo em algumas regiões. Essas regiões fazem grupamentos de neurônios que nós chamamos de núcleos. Mesmo dentro desta lâmina, existem alguns núcleos que são os núcleos intralaminares. Importantes, eles têm comunicação com vários sistemas, um deles o emocional, ok? Então, aqui nós vemos como ele se aloja dentro do cérebro. Então, são dois tálamos. Na verdade, alguns autores falam em dois tálamos. Um exemplo, né, de sensação que nós podemos estudar aqui é a de dor, por exemplo. Se o seu braço, se você sofre alguma alteração no seu braço causando dor, do seu braço vão sair alguns nervos que vão passar aqui pela raiz nervosa espinhal dorsal. Aqui já tem um primeiro neurônio dentro de um gânglio dorsal que vai captar o primeiro sinal de dor. Essa mensagem de dor vai entrar na medula, né, pelo corpo posterior da medula, e já vai fazer uma primeira sinapse aqui com o segundo neurônio. Esse segundo neurônio não é um só, viu, gente? São vários, são milhares, mas que estão envolvidos. Mas didaticamente nós explicamos assim. Esse segundo neurônio vai formar, né, os seus axônios vão formar uma via, que é a via de dor e de temperatura também aqui neste caso, que é o trato espinotalâmico, ou seja, vai da medula espinhal em direção ao tálamo. Né? Pelo nome nós já sabemos qual é o caminho que percorre o axônio deste neurônio. E ele vai passar pelo tronco encefálico, por todas as estruturas. Primeiro o bulbo, depois a ponte, depois o mesencéfalo e vai terminar em um terceiro neurônio aqui no núcleo ventral posterolateral do tálamo. E aqui vai fazer a primeira triagem, né, desta informação de dor. O tálamo, identificando o grau, a intensidade, a localização deste
evento doloroso, vai emitir o seu axônio para a região do giro pós-central, que é somatosensorial da região do seu braço. E aqui vai ser identificada, é um primeiro momento de identificação de onde aconteceu essa dor. Somente aqui se começa a ter consciência. Ainda existem outras conexões para dar realmente a consciência, porque a consciência real vai ser a partir do córtex pré-frontal, na região frontal do encéfalo. Mas esse é o primeiro momento. E isso acontece em milissegundos, ok? Então, esse é um dos exemplos de onde passa um tipo de informação sensorial dentro do tálamo. O tálamo tem vários núcleos, né, que são grupamentos de neurônios. Esses grupos de neurônios, esses núcleos, são divididos em 5 grupos. Os núcleos do grupo anterior, aqui em verde, mais representado, eles têm bastante conexão com os estados, com as áreas do nosso comportamento emocional. Os núcleos do grupo lateral, os grupos do núcleo posterior, né, que são regiões mais envolvidas com visão e audição, os núcleos do grupo mediano e também núcleos do grupo medial. Cada parte tem suas funções. Cada grupo de neurônios, desses núcleos de neurônios, recebe e envia informações praticamente específicas. Um exemplo aqui dos que estão na lâmina mediana do medular interna do tálamo é que tem informações não tão específicas, vão para várias regiões. Aqui, ó, nesse em verde, que é o núcleo ventral posterolateral do tálamo, onde chega aquela informação de dor e de temperatura também, é mais específico. Aqui já tem uma direção direta com o córtex para a região que vai identificar onde aconteceu a dor, como nós vimos no exemplo do slide anterior. Mas aqui na lâmina medular interna, não é tão específico assim. Os axônios que saem daqui vão para várias regiões. Estas duas estruturas aqui, ó, o corpo geniculado medial e o corpo geniculado lateral, alguns autores não consideram como pertencendo ao tálamo, outros já consideram. Então, o medial está envolvido com audição e o lateral com visão. Olha aqui esse corpo geniculado lateral, ele recebe fibras do trato óptico, por exemplo. Então, são núcleos importantíssimos para nós conseguirmos entender o que se passa no nosso meio ambiente. E internamente também, né? Existem núcleos mais relacionados com situações viscerais que estão aqui nos grupos medial e mediano. Tudo bem? Vamos em frente. Entre o tálamo, esse outro desenho aqui, olhando o tálamo novamente, e o hipotálamo, existe uma depressão chamada sulco hipotalâmico. Esse sulco é que vai nos delimitar o que é tálamo e o que é hipotálamo. E assim como o tálamo, o hipotálamo também tem vários núcleos. Mas antes de ver os núcleos, vamos falar um pouquinho sobre o hipotálamo. Fica logo abaixo desse sulco e ele tem funções principalmente de controle das atividades viscerais. É no hipotálamo que são reguladas a nossa pressão arterial. Claro, não sozinho, existem outras áreas do encéfalo que estão envolvidos com essa função. Mas pressão arterial, a temperatura, que nós vamos falar na questão da febre, vasoconstrição, vasodilatação, liberação de hormônio, são várias
funções que o hipotálamo tem para manter o controle da nossa manutenção de homeostase, né? Com temperatura constante, pressão arterial constante, várias situações que para manutenção da vida. O hipotálamo está envolvido com algumas estruturas anatômicas que são visíveis na sua face inferior, né? E tem várias conexões com o hipotálamo, que são os corpos mamilares, o quiasma óptico, o tuber cinéreo e o infundíbulo. Já vamos ver num desenho o que são essas estruturas. Nesta tomografia, nós vemos a região do hipotálamo, logo abaixo do tálamo, então ele é bem pequenininho. Nesse desenho também nós vemos, e como eu disse, ele também tem vários núcleos. Esta estrutura mais anterior aqui é o quiasma óptico, então alguns núcleos aqui do hipotálamo recebem informações de ordem do sistema visual. Aqui o núcleo mamilar, que está dentro dos corpos mamilares. Esta região aqui de conexão é o tuber cinéreo. E aqui, né, uma parte do quiasma óptico e do tuber cinéreo vai formar o infundíbulo. Esse é o canal de ligação do hipotálamo com a hipófise. Né? A hipófise é aquela glândula extremamente importante também que trabalha intensamente com o hipotálamo e outras regiões do encéfalo. Em uma outra aula nós falaremos sobre a hipófise, tá bem? Então, aqui está o infundíbulo, tubo cinéreo é esse canal aqui de conexão, quiasma óptico e núcleo mamilar dentro dessa estrutura aqui. Alguns dos núcleos do hipotálamo, né, o núcleo paraventricular, o dorso medial, o núcleo posterior, o ventro medial, o núcleo arqueado, o núcleo supraóptico. Por exemplo, esse núcleo aqui ele tem conexões com o quiasma óptico e regula algumas funções da retina. Isso aqui é um exemplo de configuração para nós entendermos que as funções dos núcleos geralmente estão ligadas, estão ligadas com a região da estrutura próxima. Então, se eu tenho um quiasma óptico, esse núcleo vai receber informações do sistema visual. O subtálamo, nós vamos falar bem pouquinho dele aqui, porque alguns autores não colocam o núcleo subtalâmico que está dentro dessa região de subtálamo como pertencendo ao diencéfalo, porque ele tem grande participação no controle motor e eles consideram que o núcleo subtalâmico pertence a outro grupo de núcleos, que são os núcleos da base. Aqui temos uns desenhos dos principais núcleos da base, que também nós veremos com maior detalhe em uma aula somente sobre esses grupos de núcleos, ok? Então, é uma região de transição entre o diencéfalo e o tegumento do mesencéfalo. Alguns consideram que ele pertence ao mesencéfalo, ok? E o epitálamo? O epitálamo ele está posteriormente ao terceiro ventrículo. Então, a parede posterior do terceiro ventrículo localiza-se o epitálamo. Então, ele fica acima do sulco hipotalâmico e dentro dele existe uma glândula importante, que é a epífise ou glândula pineal, com função endócrina. O que ela faz? Ela controla o nosso ciclo circadiano, que é essa noção dia-noite, né? Estado de vigília e quando você tem que dormir. E ela produz a melatonina. Durante o dia, há uma diminuição na produção da melatonina pela luz solar. Então, quando é de dia, essa glândula diminui em grande quantidade a produção da melatonina.
À noite, ela volta a produzir a melatonina. E isso é que faz o controle desse ciclo. E ela também tem uma influência na diferenciação sexual, agindo sobre as gônadas, inibindo durante a infância que a parte sexual, a diferenciação se dê durante a infância, esperando que aconteça isso somente na fase da adolescência, através de melatonina também. A localização dela nesta peça anatômica fica mais visível aqui para nós. Ela está aqui bem no finalzinho do corpo caloso aqui e posteriormente ao talo, ok? E o que é a febre psicogênica? Esse é um assunto principal aqui da nossa aula. Ela é conhecida como febre emocional. Há muito tempo não se sabia de onde vinha essa febre emocional, porque não estava vinculada com nenhum evento inflamatório ou infeccioso, não tinha uma causa muito bem definida. Hoje se sabe que o estresse pode induzir esse tipo de febre, então estados de ansiedade generalizada, pode estar envolvida com alguns transtornos mentais, com doenças físicas, por exemplo, fibromialgia, que tem alguns componentes emocionais e de ansiedade, e até em crianças, quando essas crianças sofrem um estresse extremo com mudanças na rotina da sua vida. Não é incomum isto acontecer em crianças que sofrem estresse exacerbado. Então, a temperatura do nosso corpo, né, vai se elevar bastante. A sensação é de calor intenso, mais do que numa febre causada por uma infecção, por exemplo. Um suor excessivo e cefaleia também, dor de cabeça. São os 3 principais sintomas que duram mais de 48 horas. Precisa ser investigado por um neurologista e às vezes por um neuropsiquiatra também. É importante que passe por um profissional que entenda o que é a febre psicogênica. É difícil o diagnóstico, geralmente eles pedem exames para descartar outras hipóteses de outras doenças para poder chegar no diagnóstico. E o tratamento também não é muito fácil, porque ela não responde bem aos antitérmicos, né? Como se soube, né, que o estresse pode causar a febre psicogênica? Tem uma pesquisadora, Natália Machado, que fez uma pesquisa em ratos e ela diz o seguinte, que existe um circuito central, ou seja, dentro do nosso sistema nervoso central, específico para produzir calor. E aparentemente também para produzir o rubor, que é aquele vermelhidão, quando a pessoa fica vermelha, quando acontece uma situação de estresse. Então, ela e os componentes da sua equipe descobriram qual é essa via. É uma via que passa pelo hipotálamo, né, que é um centro regulador da temperatura, só que ele fica super estimulado em situação de estresse. Justamente na área dorsal do hipotálamo, alguns neurônios são responsáveis para a manutenção da temperatura corporal e eles não conseguem ser bloqueados em situação de estresse. É isso que acontece na febre psicogênica. O hipotálamo não consegue gerar respostas adequadas para diminuir essa temperatura. A região posterior é responsável por aumentar a temperatura e a região anterior do hipotálamo, ela seria responsável por criar mecanismos para conseguir diminuir a temperatura corporal. E de alguma forma o estresse bloqueia esse mecanismo. Pesquisas futuras devem trazer maiores evidências em relação a seres humanos, uma vez que a pesquisa foi feita em ratinhos. Aqui dá para ver o corpo do ratinho expressando esse calor, né?
E as extremidades ficam completamente frias, então acontece uma vasoconstrição muito grande. Por isso que em situação de estresse também, nós podemos sentir essa febre, só que as nossas extremidades, né, pontas das mãos, dos dedos, das mãos e dos pés, podem ficar extremamente gelados. Bem, essa é a ideia que nós já temos sobre o circuito que controla a temperatura em situação de estresse e provavelmente as causas devem ser direcionadas individualmente. O que é que levou essa pessoa a desencadear um estresse? O estresse é uma resposta normal a situações de perigo, ok? Quando nós nos sentimos sobre algum perigo, há milhares e milhares de anos, o nosso organismo desenvolveu essas respostas diante de um estresse, por exemplo, fugir de algum predador, né, no passado, lá na nossa antiguidade, desenvolveu esses mecanismos dentro do nosso sistema nervoso central, hipotálamo e outras estruturas envolvidas. Então, até certo ponto, ele é necessário, ele é benéfico. Só não é bom quando ele se mantém por muito tempo, né, gerando esses bloqueios no controle de regulação dos neurotransmissores envolvidos com todos esses circuitos. São muitos circuitos ainda para serem bem delineados e decifrados, mas a área da neurociências tem avançado bastante nesse campo. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima aula.